Amados irmãos e irmãs, hoje sexta-feira, 19ª semana do tempo comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 12. Os fariseus tentam Jesus, perguntando a ele sobre a legitimidade do divórcio. Dizem eles: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E o Senhor mostra que quando Deus, no princípio, instituiu o matrimônio, tornando o homem e a mulher uma só carne, o divórcio não estava nos planos dele, mas foi fruto da dureza do coração do ser humano. E disse ainda: quem despedir a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E o mesmo vale para a mulher em relação ao homem. Portanto, a palavra do Senhor nos ensina que, uma vez que o matrimônio foi válido, só a morte de um dos cônjuges pode dissolvê-lo. E se eles se divorciam e contraem nova união, estão em adultério, pois diante de Deus ainda são marido e mulher. E por que o Senhor não aceita o divórcio? Porque contradiz o que o matrimônio significa na sua mais profunda natureza. São Paulo diz que o casamento é sinal da aliança de Cristo com a igreja. Diz ele em Efésios 5,32. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Assim, o principal motivo pelo qual os casais casados em santo matrimônio jamais devem se divorciar é a aliança de Cristo com a sua igreja. Quando se casaram, eles se tornaram sinais visíveis, se tornaram representantes e testemunhas desta aliança de Cristo com a sua igreja, que é definitiva e irrevogável. E uma vez que esta aliança de Cristo com a igreja não é rompida, nunca será rompida, o vínculo matrimonial, uma vez contraído e válido, também não pode ser rompido. Porém, é fato que há muitos casais que receberam o sacramento do matrimônio, se divorciaram e contraíram nova união. E qual é a situação destes nossos irmãos perante a igreja e perante Deus? Ensina o catecismo da igreja, baseado na própria palavra de Deus, que estes irmãos estão numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Ou seja, estão vivendo no pecado, estão vivendo publicamente uma situação de adultério. E por isso não podem receber a Sagrada Comunhão Eucarística e nem o sacramento da confissão. Mas, por isso, eles devem ser excluídos da igreja? Estão condenados ao inferno? Duas atitudes se deve evitar com relação a estes irmãos. A primeira é a atitude de omissão. Omitir deles o pecado no qual se encontram, chamar o errado de certo, seria traição ao ensinamento do Senhor e falta de caridade para com estes irmãos. Uma vez que, como dizia Bento XVI, a verdadeira caridade requer a verdade. E a segunda atitude que se deve evitar para com eles é a de condenação. Uma coisa é a situação objetiva de pecado, e outra é a culpa subjetiva deste pecado. Por trás de cada matrimônio fracassado, existe uma história, uma situação particular, por vezes muito dolorosa,
que pode diminuir ou aumentar a culpa dos envolvidos. E só Deus pode julgar e medir esta culpa. Nenhum de nós podemos fazê-lo. Portanto, nem omissão e nem condenação. Na primeira, traímos a Deus, que é a verdade. E na segunda, nos colocamos no lugar de Deus, que é o único juiz. Qual é então a atitude correta? Devemos, sem trair o ensinamento do Senhor acerca da situação, obedecer ao ensinamento dele sobre o amor e a misericórdia que devemos ter para com todos. Os casais de segunda união não devem ser considerados católicos de segunda categoria. Continuam sendo filhos da igreja, como eu que sou padre e como você, não estão excluídos dela. Ensina o catecismo da igreja que mesmo não podendo comungar o corpo de Cristo, também mesmo não podendo confessar, se não for rompida a situação de pecado, devem participar da Santa Missa, comungar da Palavra de Deus, devem perseverar na oração, contribuir com as obras de caridade, engajar na vida da comunidade, educar os filhos na fé cristã, se os tiverem, e fazer obras de penitência para implorar dia a dia a graça de Deus e a sua misericórdia. Portanto, rezemos pelos casais unidos pelo santo matrimônio para que permaneçam fiéis até o fim de suas vidas, respeitando-se mutuamente. E rezemos também pelos nossos irmãos que não conseguiram ser fiéis ao compromisso matrimonial, especialmente por aqueles que viveram situações dolorosas de traição e violência e não tiveram outro caminho que não o divórcio. Que eles encontrem na igreja uma mãe que, sem negar o erro, os acolha com amor e misericórdia e os ajude a trilhar um caminho de conversão e de santificação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.